dia, pessoal. Vamos começar nossa aula de programação para microinformática vendo conceitos iniciais aí, né, do nosso HTML, tá? Então, vamos para lá. Bom, então, aqui vai ser o nosso conteúdo, né, de hipertext, de HTML, começando depois CSS, alguns frameworks, né? E aí a gente vai começar a trabalhar então com scripts, falar um pouquinho de scripts. Então nós temos dois tipos de scripts: o client-side script, né, o client-side script, né, que é o script que roda no navegador. Ele roda somente no browser, né, no Chrome, no Internet Explorer, no Firefox, Mozilla, Safari, entre outros aí, né? Então nós temos o nosso cliente, o cliente aqui faz a vez desse navegador, e um client-side script é um script que roda através da uma ação do mouse. Então normalmente você tem um clique do botão, um arrastar e soltar. Nós temos uma ação, né, nesse navegador. E esse script gera uma ação internamente. O que significa dizer isso? Que este cara aqui não precisa estar diretamente conectado na internet. Se você estiver offline, ele vai funcionar sem problema algum, tá? E aí o que a gente tem? O server-side script, o script do lado do servidor. O script que roda no servidor, né, então eu preciso me conectar num servidor. Eu me conecto, né, num web service, num servidor de internet, tá? Num servidor de internet. Então o que vai acontecer? Da mesma forma, no nosso cliente, normalmente existe uma requisição, uma URL, né, que é a nossa chamada, o nome do nosso site. Essa chamada, essa ação, por exemplo, no clique num botão. Imagina que eu estou lá, um formulário, cadastre-se aqui, né? Então eu preencho o cadastro, salvar. Então este cara, essa requisição vai gerar uma chamada a um servidor, normalmente o servidor do site, tá? Então lá no servidor do site, o que ele vai fazer? Ele vai ler arquivos, tá? E vai devolver uma página normal. Quando, por exemplo, você entra na página da FATEC, né, aquela página inicial, acontece justamente isso. Se você clicar lá em ADS, né, então vamos até fazer essa ação aqui. Vamos fazer até essa ação aqui, né? Então se a gente entra no site da FATEC, FATEC Araçatuba, tá? Então aqui aconteceu. Se eu venho aqui em cursos ADS, acabou de acontecer isso que eu disse para vocês. Eu fiz uma ação, um server, e eu solicitei uma URL para o servidor do FATEC Araçatuba do BR, tá? Esse servidor buscou essas informações em arquivos, tá? Agora, pode acontecer também um outro tipo de requisição server-side. Quando a gente entra, por exemplo, fazemos uma requisição novamente de uma URL, tá? Da mesma forma, esse servidor faz essa requisição, tá? E ele busca arquivos mais dados. Isso é o chamado página dinâmica, né? O que é uma página dinâmica? É uma página que parece que é a mesma, né, que essa simples, porém as informações delas são montadas a partir de dados. Um comércio eletrônico, um website, até mesmo o próprio Google, né, seria isso. Se eu vier aqui no Google mesmo, né, e fazer uma pesquisa, Google, né, se eu fizer uma pesquisa aqui, por exemplo, FATEC Araçatuba, ele me trouxe essa página. E se eu fizer essa pesquisa aqui, ó, FATEC, bom, nesse caso aqui, ó, são páginas diferentes. Parece que aqui, ó, né, aqui eu estou caindo direto, como eu pesquisei FATEC Araçatuba. Então, o que foi a minha URL? O que foi a minha requisição aqui, ó? Né, o que foi essa requisição que a gente fez para o nosso servidor? FATEC Araçatuba. Então, ele me trouxe, olha só, FATEC Araçatuba, vestibular FATEC, CTPS, né, na FATEC Araçatuba direcionado, ó, trouxe o Facebook da nossa FATEC, né? Então, olha lá o que ele trouxe para nós. E se eu olhar esse outro cara aqui, qual foi a requisição, a URL, né,
para entrar aqui, tá? Para entrar aqui. A nossa requisição neste caso aqui foi FATEC. Então olha só, ele trouxe vestibular FATEC, FATEC São Paulo, FATEC Centro Paula Souza, trouxe o Wikipédia da FATEC. Então se eu olhar aqui, olha, né, se a gente comparar, olhando, são páginas diferentes, né? Não. A página é exatamente a mesma. Os dados da nossa página são exatamente os mesmos, né? Então o que está acontecendo aqui? Perdão, eu falei errado. Os dados são exatamente, as páginas é exatamente a mesma. Os dados que foram utilizados, tá? Os dados que foram utilizados para poder montar a página que foram diferentes. Por que eles foram diferentes? Porque eles foram criados, né? Essa página dinâmica que foi devolvida aqui para o meu navegador, tá? Que foi devolvida para o meu navegador, tá? Ela foi montada baseada nessa solicitação dessa minha URL aqui, né? E ele trouxe os dados baseados nessa solicitação. Nessa primeira FATEC Araçatuba e nessa segunda FATEC. Se você entrar num site de comércio eletrônico, vamos lá, vamos pegar um clássico, né? Mercado Livre, né? Quem nunca entrou no Mercado Livre ali, né? Se eu procurar aqui, por exemplo, sei lá, TV, né? Se eu procurar aqui TV, então ele trouxe ali essa Smart TV, etc e tal. Mas se eu vim aqui digitar novamente no Mercado Livre, né? Se eu procurar aqui TV LCD, LCD, olha lá, se eu olhar... Bom dia, Alexandre. O senhor está gravando? Sim, estou gravando, tá? Só que eu não gravo pelo Teams, né? Eu havia dito na outra aula, né? Tá, depois eu vou virar para vocês. Pessoal, hoje está um pouco atípico, vocês podem perguntar, tá? Se tiverem dúvidas, não tem problema, né? Tá? Fiquem tranquilos. Eu ia pedir pra galera me adicionar no grupo lá do WhatsApp, por favor. Coloquei meu número aí. Valeu. Falou, gente. Aí a gente aqui adiciona lá o Davi, acho que foi. Então, olha só, pessoal, ó. A gente olhando, parece duas coisas diferentes. Né? Parecem duas coisas diferentes. Mesma coisa daqui, ó. Olhando, parecem duas coisas diferentes. A página é a mesma. Então, o que mudou? Mudou o conteúdo que foi utilizado, né? Os dados que ela utilizou para montar, baseado aqui, ó, na minha requisição de URL. No caso que eu fiz aqui na caixinha de texto. Né? Então, olha só, TV LCD, ele trouxe isso, né? A TV está muito explícito, né? Sei lá, se eu colocar aqui notebook, né? Aí vai ser outra diferente, Alexandre, né? Olha lá, se eu pôr aqui notebook, agora é outra, né? Não, não é outra, é a mesma página. É a mesma página. O que mudou são os dados que nós estamos usando para poder montar, né? Para poder compor essa página aqui, tá? Então, isto é uma página dinâmica. Isto caracteriza uma página dinâmica, né? Então, o nosso HTML, né, o nosso JavaScript, o nosso CSS, eles servem para nós fazermos o nosso client side script, tá? Então, com o nosso HTML, com o nosso CSS, né, e JavaScript, nós montamos o nosso client side script, tá? Server side script são as outras linguagens. Nesse curso aqui a gente não vai estar abordando, tá? Mas o exemplo mais clássico disso daqui seria a linguagem PHP, entre outras, tá? PHP, Python, ASP e outras aí, tá? Então, isso vocês vão ter, mas não vai ser nesse curso, tá? Vai ser numa outra oportunidade aí, né? Então aqui montamos nesse nosso server side script, tá? Entenderam a diferença? Então, pessoal, né? Client side script, ele roda direto no navegador. Significa o quê? Que se eu tiver com sem internet, perdão, mesmo que eu esteja sem internet, ele vai continuar funcionando sem problema algum, tá? Sem problema algum. O server side script, tá? O server side script ele não vai estar funcionando, tá? Ele precisa de conexão da internet. Por quê? Porque eu tenho que fazer esta requisição aqui para o servidor, tá? Ele precisa fazer essa conexão para o servidor.
tá? Então não tem jeito, tem que passar por aí. Ficou claro? Exemplos: client, HTML, CSS, JavaScript, que é o que a gente vai trabalhar nesse semestre. Server, PHP, que vocês vão trabalhar numa outra oportunidade. Beleza? Legal. Bom, então vamos começar a entender um pouquinho aí do HTML, né? Do HTML é o acrônimo aí de Hypertext Markup Language, né? Vamos tentar entender aí o que é um pouquinho este cara, tá? Quais são as definições dele, né? Do HTML. Alguém já até perguntou no outro dia, né? Na aula passada, HTML é uma linguagem de programação? Não. Ele não é uma linguagem de programação. Por quê? Porque ele não tem estruturas de controle, tá? Ele não tem estrutura de controle, ele não tem, vocês vão ver em lógica logo mais, né? Ele não tem estruturas de controle para poder controlar o fluxo de dados dele, tá? Ele é mais considerado como uma linguagem de apresentação de texto, tá? Por quê? O HTML nada mais é do que uma estrutura básica para a gente formatar uma página web. Como assim formatar, Alexandre? A gente poder controlar os elementos, posicionamento, cor, tamanho de letra, inserir uma imagem, inserir um link para uma outra página e assim por diante, tá? E assim por diante. Então ele só serve para a gente poder personalizar, né? Para personalizar a visualização e um pouco da funcionalidade da nossa página. Então o nosso HTML ele serve para isso, para a gente deixar dar mais belezura, né? Na nossa página HTML. Preciso aprender HTML, Alexandre? Sim, eu preciso. Aqui antes tem um outro ponto. Como a web era antes da HTML? Era um modo textual. Ele era um modo textual. Depois a gente pode até mostrar alguma coisa para vocês nas próximas aulas aí, como seria uma página sem as formatações. Tá? A gente consegue depois mostrar isso daí para vocês. Mais para frente aí um pouquinho, né? Alguém ia falar alguma coisa? Pode perguntar? Ô, professor, Pois não, Gabriel. o que você diria que é mais complexo, a linguagem de programação ou o HTML? Linguagem de programação. O HTML é bem simples. É bem Ah, simples é? assim, modo de dizer, né? O HTML puro, né? O HTML puro ele é bem direto, né? O HTML ele é muito interessante porque eu tenho que colocar a minha tag HTML, já falando o nome correto, né? A tag é a nossa instrução, o nosso comando, né? Se eu colocar errado, ele simplesmente ignora. Então a gente percebe na hora os nossos erros, né? O que funciona, o que não funciona. Então, uma linguagem de programação, por ter estruturas de controle, fazer muitas vezes conexões com banco de dados, entre outros, ela é mais complexa. O HTML é mais simples, né? Apesar de que o HTML5 tem bastante, HTML5 e CSS3 tem bastante coisa para você poder ver e aprender, né? Tá? Entendi. Tudo bem? Bom, Obrigado. imagina. Então, a web antes da HTML, né, ela era sem modo textual. Na verdade, lá no tempo do professor Samuel, quando ele começou a trabalhar com a internet, né, então faz tempo, tá? O que acontece? A web, né, ela era simplesmente texto. Nem mouse não tinha, tá? Então, ela era bastante simplória. A gente trabalhar com HTML, tá? A gente trabalha com HTML, ela nada mais é do que nossas páginas HTML nada mais é do que um simples arquivo que a gente pode realizar em qualquer editor, tá? Qualquer editor de texto, até mesmo no bloco de notas, né? Se você quiser fazer a sua página HTML, você pode. Eu não recomendo porque aí não tem recurso nenhum, né? Mas eu tinha um aluno meu, já tive um aluno que ele gostava de fazer tudo no bloco de notas. Mesmo programação, ele gostava de escrever no bloco de notas. Mas era um gosto dele, né? Então você pode editar um editor. Na aula anterior, né, a gente passou 3 editores aí, né? O Sublime, o Edit Plus, o Notepad++, mas existem dezenas hoje de modelos, né? O pessoal citou aí o Atom, VS Code, IntelliJ, né? Entre outros aí, o próprio Eclipse, dá pra gente poder usar ele também, tem dezenas aí, né? Tá?
O Sublime é um cara bem legal, bem light, né? Então funciona bem legal. Eu recomendo usar o Sublime, tá? Nas aulas eu vou estar usando o Sublime. Se alguém quiser usar outro, não muda nada, não vai mudar em nada o aprendizado nem a funcionalidade, tá? O Matheus ali está falando para nós que ele usou por muito tempo o Dreamweaver, né? Mas o Dreamweaver é uma ferramenta, né? Ela vem junto com o pacote também da... O problema do Dreamweaver, né, é que na verdade você tem algumas ferramentas automatizadas. Eu não gosto muito do Dreamweaver, Matheus, porque ele cria muita sujeira no código, né? Ele cria muito código complementar que não é útil para usabilidade aí, né? Então eu não gosto muito do Dreamweaver, tá? Então vale a pena conhecer HTML só se você quiser trabalhar com informática, trabalhar com desenvolvimento, em qualquer um dos níveis de desenvolvimento, seja lá programador, analista de código, analista de qualidade, né? Então, se você não quiser trabalhar com informática, não precisa aprender HTML. Se você quiser trabalhar, é bom você saber HTML. HTML é base hoje, né, pessoal? Né? Por quê? HTML hoje todo mundo, qualquer empresa, qualquer tipo, pode ser desde uma lojinha até uma grande rede de varejo, né? Ela está na internet. Tá? Ela tem que estar na internet. E para estar na internet ela vai ter que ter a sua parte web. E a HTML, eu disse na aula anterior, né, é base. Não importa se sua programação é em Python, em Java, em PHP, em ASP ou qualquer outra linguagem de programação, vai ter HTML mesclado com ele. Tá? Então o HTML ele é base para todo o nosso conhecimento aí. Tá? Bom, aqui é aquela tela do Edit Plus, né? Uma página HTML, né? Então é um arquivo, por exemplo, minha página.htm, tá? Ou HTML, né? Tanto faz. Na verdade, nos primórdios, né? O que acontece? Quando surgiu na década de 80, tá? A sigla completa foi colocada como HTML, tá? HTML, né? A Microsoft, quando lançou o seu Internet Explorer, ela adotou o padrão HTML, tá? Então todo navegador aceita sem problema algum HTML ou HTML, tá? HTML ou HTML, não vai fazer diferença isso daqui, tá? Não vai fazer diferença, tanto faz uma ou outra, tá? O nome completo é o HTML, eu costumo colocar HTML, tá? Mas não vai diferenciar em nada. Como a gente disse, né, são tudo arquivo texto, né? Tudo que a gente escreve é um arquivo texto. A gente pode estar usando qualquer editor de textos aí, ó, o Edit DOS, bloco de notas, o Edit Plus, que é esta telinha dele aqui que a gente está no nosso slide, tá? Sublime ou qualquer outro desses caras aí, sem problema algum, tá? Bom, aqui eu vou deixar para a gente pular, depois a gente fala, né? Só curiosidade, né? Só uma curiosidade, não está aqui nem no slide, tá? Como que surgiu o HTML, né? O HTML ele surgiu na década de 80, não me lembro o ano certinho, né? Data a gente tem que perguntar para o professor Samuel. Ele surgiu na década de 80 no laboratório CERN, tá? O laboratório CERN é aquele laboratório da Suíça, né, em Genebra, né, na verdade, do acelerador nuclear, tá? Os pesquisadores, né, lá, os cientistas, né, eles queriam um mecanismo mais eficaz para se comunicar que quem estava distante, né, tá? Então eles criaram esses mecanismos aí para poder, né, esse formato de páginas, né, que foi o HTML1, para poder montar, personalizar um pouco as páginas aí e trocar informações de uma forma mais fácil, né, para quem estava distante, tá? Então só uma título de curiosidade aí, tá? Bom, então a gente começa com aquele nosso clássico Hello World. Vamos ver como é esta estrutura, tá? Vamos ver como é essa estrutura, né? Então no nosso Hello, imagina que eu fiz uma página e abriu ali o Hello World, né? Apareceu no meu browser esse Hello World aí, né? Tá? Então como que isso daí apareceu, né? Primeiras coisas, tá? HTML, né? Nossos comandos em HTML, nossas instruções são chamadas de tag, tá? Então uma tag é uma instrução em HTML, tá? Uma tag é uma instrução em HTML, né?
ele não é case sensitive, ou seja, tanto faz se eu escrever em maiúsculo quanto em minúsculo. Ah, isso muda, Alexandre? Sim, algumas linguagens de programação, tá? Por exemplo, Java, né? Ele tem diferenciação entre letra maiúscula e minúscula. O HTML não, tá? Eu posso escrever tudo em maiúsculo, tudo em minúsculo, né? Para quem tem toque, pode escrever a primeira letra em maiúsculo, o resto em minúscula, tá? Não tem problema algum, tá? Não tem problema algum, ele vai funcionar tranquilamente. A tag, tá? A instrução HTML, nossa tag, ela fica entre um sinal de menor e maior, tá? Entre um sinal de menor e maior, né? Algumas tags devem ser iniciadas e terminadas, tá? Então, como é que acontece? Eu inicio a tag com sinal de menor, o nome da minha tag, né? A tag que eu vou usar, por exemplo, a tag HTML que abrir a página. É justamente a tag que abre uma página. Então, sinal de menor, HTML, sinal de maior. Aí eu vou ter um contexto no meio dele. E quando eu quero finalizar essa tag, sinal de menor, barra, sinal de maior. Barra, né, HTML, o nome da tag, sinal de maior. Algumas poucas tags ela não precisa ter, tá, a finalização, né? Elas podem ser feitas sem a finalização. Na prática, todas devem ser inicializadas e fechadas, mas algumas não precisam. Conforme a gente for vendo as nossas tags aí, a gente vai estar falando sobre isso, tá? E uma tag, se eu escrever, foi o que eu disse agora há pouco, uma tag, né, com um nome inválido, ela é simplesmente ignorada, tá? Simplesmente o browser não vai executá-la. Ou seja, como ela é uma linguagem de formatação, a minha tag vai estar formatando, vai estar personalizando, customizando alguma coisa, ela simplesmente não vai aparecer, né? Ela simplesmente não vai aparecer. Então isso daqui seria a nossa primeira página, aquele Hello World ali do slide anterior, tá? Então vamos lá com calma, vamos entender isto aqui, né? Então olha só, mas Alexandre, tudo isso para escrever Hello World? Ah, mais ou menos. Então, primeira coisa que nós temos numa página HTML, o início e o fim da nossa página. Então, olha só, nós abrimos ali a tag HTML, então sinal de menor, HTML, sinal de maior. E lá no final, então a tag HTML é a tag que abre uma página. Dali eu começo a falar assim, olha, a partir daqui eu vou conter uma página HTML com todos os seus elementos. Então a gente abre ali a nossa tag HTML lá em cima. E lá no final, a hora que a gente termina, sinal de maior barra HTML, sinal de menor, né, perdão, barra HTML. Fechamos ela. Tá, fechamos ela. Então, esta tag abre e fecha a nossa página, né? E aí a nossa página, na verdade, ela é dividida em duas partes. A cabeça ou o cabeçalho e o corpo da página, tá? O que são essas duas partes? A cabeça, numa primeira instância aqui nossa, a cabeça nada vai ser do que algumas instruções de controle e o título da nossa página. Então o que está na cabeça aqui nossa, por exemplo, desse aqui do nosso Fatec Araçatuba, né? Se eu entrar aqui, vamos, cliquei para entrar, tá? Então o que está aqui, né? Na cabeça praticamente está o nosso rótulo da nossa página aqui e algumas instruções. Tudo isso daqui, ó, tudo isso que eu marquei aqui, tá? Tudo isso aqui, toda essa parte aqui, ó, é o nosso corpo da nossa página, tá? Então a cabeça seria o que? Somente, nesse caso do inicial nosso, algumas instruções, o rótulo lá da nossa página que aparece lá em cima na abinha, né? E o corpo é todo o nosso conteúdo efetivamente da página. Alexandre, mas eles criaram uma seção só para colocar o título da página? Não, tá? Nessas primeiras aulas a gente vai só usar o título. Depois, conforme a gente for avançando, eu posso usar vários outros elementos aqui, né? Então, por exemplo, a gente pode criar o nosso CSS no cabeçalho da página. JavaScript eu posso estar criando no cabeçalho da página, tá? PHP eu posso estar, só que aí não é nesse semestre, né? Não é nesse curso. Eu posso estar criando aí no cabeçalho da página. Então tem vários contextos aí, tá? Nesse primeiro momento a gente vai usar ele só para praticamente
usar realmente o título, mas posteriormente a gente vai trabalhar mais. Bom, e como é que então nós vamos dividir, né? Vamos falar onde começa o cabeçalho da página e onde começa o corpo. A gente tem tag para isso, tá? A tag head, sinal de menor, head, sinal de maior. Estamos falando para o browser que aqui começa o cabeçalho da nossa página. Começa o cabeçalho da nossa página, tá? Aqui tem uma tag, já vou falar sobre ela. O barra head, né? Sinal de menor barra head, fechou o cabeçalho da página. Fechou o cabeçalho da página. Então, head, barra head, o início e o fim dessa seção, dessa cabeça, o cabeçalho da nossa página aí, tá? E aí vem a tag, nesse caso, essa nossa primeira tag aí de formatação realmente, né? É a tag title, né? A tag title é a quem vai formatar para nós aí, né? O título da nossa página. Esse cara aqui, ó, esse Fatec Araçatuba aqui em cima, tá? É esse title que está colocando aqui, tá? Esse rótulo, né? Na aba da página é o que está aqui dentro, ó, title barra title. Tá? Então é este cara que está formatando aqui essa base para nós, tá? Depois tem mais coisas que a gente pode colocar aqui. Bom, então olha só, no cabeçalho ou na cabeça aqui, colocamos a nossa tag head, colocamos nossa tag title, né? Então é isso que já está aparecendo ali, tá? Essa página ali em cima, tá? E aí o nosso corpo, né? O nosso corpo é a nossa tag body. Vou dar aquela força para a professora de inglês, né? A nossa tag body, né? Então olha só, abrir sinal de menor, body, sinal de maior. Aí lá no final, antes da hora que eu quero acabar, barra body. Tudo que eu colocar aqui entre body barra body, tá? Tudo que a gente colocar aqui entre body e barra body é o que vai aparecer. É o que vai aparecer. Cadê meu browser aqui? Fechei ele aqui. Opa, tá aqui. Tudo que aparecer é o que vai estar aparecendo aqui. É todo esse miolão aqui, ó. Tudo isso está dentro do nosso body, tá? Ó o merchan aqui, vocês viram na página inicial, ó. 5 e o 3 aqui, ó. Meu merchan pessoal, Java também é eu, ó. Olha só, é eu, é legal. Tudo que está aparecendo ali então, tá? Tudo que está aparecendo ali está, né, nesta seção body, né? Então, deixa eu só voltar essa visualização aqui. Tudo vai ser criado aqui dentro dessa tag. O que acontece, pessoal, se eu cometer... Deixa eu abrir meu Sublime aqui, ó, tá? E eu vou fazer um pequeno teste. Opa, não é isso não, perdão. Esse é outra coisa, tá? Eu vou fazer um pequeno teste aqui com vocês, ó. HTML, tá? Vou escrever aqui o meu head, né? Vou abrir aqui meu title. Vou abrir aqui meu title. Deixa eu... Acho que essa ferramenta aqui tá pequenininha. Eu nunca lembro aqui onde que ele... fonte larger. Pronto, acho que ficou bom para vocês enxergarem, né? Alô mundão. Vou pôr sem acento depois, que depois eu vou falar sobre acento, tá? Barra title, tá? Caso você prefira, tem muita gente que gosta de trabalhar com níveis de indentação, você pode trabalhar assim, ó. Isso é o nível de indentação, tá? Qual que é a vantagem desses níveis de indentação? Fica bem visual, olha só. Fica bem visual, onde você abre e fecha uma estrutura. Aqui vou chamar de primeira Professor, página. Oi. Para deixar colorido igual geralmente o pessoal deixa. Ah, tá. É que eu formatei aqui minha máquina, cara. E o que que acontece? Coloquei o Sublime Text ontem e ele... Deixa eu colocar aqui igual vai em algum lugar aqui. Deixa eu já criar aqui um negócio aqui. Fatec Web. Deixa eu criar uma pastinha aqui 2020B. Tá? Vou salvar aqui. Alô mundão. Alô mundão.html. Tá? Então olha só, eu estou salvando, eu criei uma pasta aqui na minha máquina, tá? Web 2020B. Alô mundão, tá? Aqui não é interessante você
colocar, tá? Não é interessante você colocar acento, né? Eu vou salvar, ele já vai salvar aqui, tá vendo? Colocando coloração, né? Você consegue colocar algumas funcionalidades aqui em View, Syntax, tá? Olha o que o Sublime trabalha. Ele trabalha com todas essas línguas aqui, ó, tá? Todos esses caras aqui. Eu posso mudar a syntax para ele saber, né? E dá para baixar outros aqui também, tá? Ele não havia salvo ainda porque ele não havia colocado coloração ainda, porque eu não tinha falado que era um HTML, tá? Então o que você pode fazer é salvar primeiro, tá? Você pode ir lá e salvar já direto, tá? Por exemplo, aqui, ó, se eu vim aqui, ó, tá sem nada em branco, né? Se eu começar a escrever, então eu já salvo primeiro ele, ó, que ele já vai saber que é um HTML, ó, tá? Ele já sabe que é um HTML. Agora tudo que eu escrever ele já vai ali, ó, tá? Ele até já dá alguns autocompletes ali para nós, tá? Eu estou fazendo na mão ali só para a gente poder ver realmente a ideia. Meu title, tá? Quero só mostrar alguma coisa aqui de uma forma mais simples, tá? Meu title, fechamos aqui o /hit, né? Body, alô mundão, alô mundão, tá? Depois eu vou falar sobre acento, tá, pessoal? Vou deixar sem acento, depois eu falo sobre acento logo mais. Opa, já /body, agora já completei, né? Verdade, eu salvei. Se eu boto aqui, ele já dá um autocomplete, ó, tá vendo? O Sublime já é espertinho, ó. Eu só digitei um barra, ele já percebeu que eu queria fechar o /HTML, tá? Então ele já nos ajuda um pouquinho aí, tá? Ele já nos ajuda um pouquinho aí. Então, por que eu fiz esse cara bem simples, né? Então, na prática, esse cara aqui, se a gente rodar, ó, tá? O que vai acontecer com ele? Opa, aqui. Tech Web, né? Se eu abrir este cara aqui, ó, ele simplesmente, ó, é até meio sem graça, né? Trouxe lá para nós no nosso browser ali. Cadê você, browser? Aqui, ó. Tá vendo? Alô, mundão. Olha lá, ó, né? A primeira página, eu coloquei acento ali, saiu fora, por isso que eu falei, não era para pôr acento, esqueci. Alô, mundão. Trouxe isso daqui para nós, né? A gente tem que tomar cuidado com algumas estruturas. Por exemplo, o que vai acontecer, tá? O que vai acontecer, tá? Se eu pegar aqui simplesmente e errar e esquecer de colocar isso daqui, o que vocês acham que acontece? Apaguei ali o meu /hit, tá? Esqueci, vamos supor que eu esqueci, né? Aqui no caso eu esqueci de propósito, tá? E vou lá no meu browser de novo ali. Opa. Vou atualizar minha página, tá? Olha só. Nesse caso, não tivemos problemas. Não tivemos problemas. Por quê? Porque como, tá? Como abrimos o body, o que o navegador entendeu? Ele entendeu que o read foi finalizado, tá? O read foi finalizado. Agora, e se eu esquecesse de colocar esse cara aqui, ó? Opa, ao contrário aqui. Se eu esquecesse de colocar esse cara aqui, tá? Então, alguns probleminhas, ele pegou o body, ele também complementa, tá? Algumas instruções, quando eu não finalizo, tá? Nós temos problemas. Se eu tirar o /title daqui, tá? Olha lá. Sumiu meu conteúdo. Ah, cadê o alô mundão, Alexandre? Tá escrito ali, só que eu não fechei o title, tá? Eu havia removido aqui. Algumas instruções, as instruções de sessão, ele consegue finalizar, tá? Ele consegue finalizar. Ele detecta que está sendo aberta uma nova sessão e ele finaliza, né? O navegador entende que a sessão anterior deveria ser finalizada automaticamente, tá? Automaticamente, né? Porém, algumas não, tá? Então, vocês têm que tomar cuidado com essas estruturas quando a gente está fazendo as nossas tags, tá? Porque pode ser que vocês não consigam, né? Tá dando um erro na formatação. Olha, ele não está fazendo, Alexandre, não está aparecendo a formatação do jeito que eu gostaria, né? Pode ser algum problema nesse gênero aqui, ó, que você abriu alguma estrutura e não fechou. Tem muita gente que gosta de fazer, né? Não se preocupa, né? Não gosta de escrever muita linha e faz assim, ó. Faz isso assim, ó. Vai funcionar, Alexandre? Se eu fizesse tudo assim, ó. Tá? Funciona. Ó, vou salvar e vou atualizar. Opa, funciona.
tá? Pro HTML não importa se eu escrever tudo numa linha, se eu escrever isso daqui tudo numa única linha, pro HTML não importa, tá? Para ele o que interessa é o seguinte: abriu o tag, fechou o tag, né? Não importa, não precisa estar em linhas separadas, né? Então tem gente que gosta de fazer assim. Agora, o que vocês acham que é mais fácil de eu enxergar? Este cara ou assim? Assim, né? Usando os níveis de indentação, tá? Assim é bem mais fácil. Ah, Alexandre, eu consegui bater o olho ali e eu percebi, tá fácil, né? Mas e se fosse esse cara aqui, ó? E se fosse esse cara aqui, ó? Essa é a nossa página inicial da nossa FATEC. E agora? 500 linhas. E agora? O que fica mais fácil você enxergar? Imagina se tivesse tudo bagunçado, ó. Imagina se tivesse tudo bagunçado. Então, tendo níveis de indentação, olha só, você consegue perceber, né, aonde abre e aonde fecha uma estrutura. Olha só, aqui, ó, nessa linha 245, eu abri essa tag div, a gente vai falar dela nas próximas aulas. Pô, onde que eu fecho? Bom, aqui ele ajuda também, ó. O próprio tab, ela fecha aqui, ó. Tá? Ela está sendo finalizada aqui, ó. Tá? Então, tudo que está dentro aqui, ó, da linha 200 e quanto que eu falei? Da linha 245, tá? Até a linha 291, eu já sei que pertence à mesma estrutura, tá dentro dela, é uma divisão dentro dela, né? Então facilita muito mais, né? Então aqui a gente tem um novo esse conjunto aqui grande de linhas, né? Olha só, essa aqui é a nossa página inicial do nosso site da FATEC Araçatuba, ó, tem 529 linhas, né? Então, se eu não fizesse esses níveis de indentação aqui, ó, tá? Ia complicar um tanto. Né? Conseguiram perceber essa ideia? Tá? Então é muito importante esses níveis de indentação, tá? É uma prática extremamente saudável, tá? Isso não é só em HTML, tá, pessoal? Já vamos aprender essa regra aí, tá? Isso é em qualquer linguagem de programação que a gente for aprender, né? Em qualquer disciplina nossa aqui do nosso curso, tá? Todas as disciplinas de programação é muito interessante a gente ver, né? Eu esqueci de fechar, o Daniel tá perguntando aqui que apareceu um carinha ali, eu esqueci de fechar, é o meu e-mail que chegou ali, ele vem entregar um e-mail para mim, o garçom. Esqueci de fechar o software, peço desculpas, ficou atribulado no começo da aula e acabei esquecendo de fechá-lo. A indentação, essa entradinha aqui para dentro, né? Essa entradinha aqui para dentro, tá? Quando você abre uma estrutura, ó, eu abri essa estrutura L, a gente vai falar dela nas próximas aulas, tá? Eu abro, coloco aqui um nível anterior, tá? Um nível anterior e Ô, Alexandre, o Luiz perguntou aí para você aí. O Luiz Guilherme. Pode abrir várias, Luiz. Na verdade, ó, cada nível que está entrando aqui, ó, Luiz, boa pergunta, Luiz. Cada nível aqui é um nível de indentação. Então, o que acontece aqui? Vamos pegar uma aqui, por exemplo, ó. Aqui, tá vendo? Eu abri uma div. Não interessa nesse momento a div, tá? Não interessa a div agora, né? A gente vai falar sobre ela nas próximas aulas, tá? Eu abri essa div, tá? Aqui ela tem um conteúdo, ela foi fechada aqui. Só que essa div está pertencendo a outra div, ó, que pertence a outra div. Vamos ver se a gente tem um outro código aqui mais interessante. Aqui já não vamos entrar nisso não. Aqui, por exemplo, olha só. Abri uma div, tá, na linha 209. Abri aqui, tem um conteúdo dentro dessa div. Aqui, na verdade, é a tag img, tá? Tag de image. A gente está carregando o logo do Facebook da FATEC aqui, né? Aí eu abro uma div aqui. Abri uma outra estrutura H1, tá? Que é uma letra em detalhe. Abri uma outra tag, abri um outro link, fechei a div. Então, olha só, esta div está dentro dessa, tá? Então a gente pode criar vários níveis de estruturas aí, tá? Chegou vários níveis de estrutura, tá? Então, sim, Luiz, quantos níveis forem necessários, tá? E aí, logicamente, a única coisa que acontece, já aproveitando o embalo, é o último cara que foi aberto. Então, olha só, abriu um aqui, abriu aqui, né? Abriu um aqui. Esse cara é o mais de dentro, eu fecho ele primeiro. Abri e fechei.
né? Abri e fechei. Aí eu fechei, eu vou fechar quem? Este cara, tá? O outro vai fechar o outro cara, né? Então o último que eu abri é o primeiro que eu fecho, né? E quando o senhor dá um espaço, pula uma linha, isso daqui? Tá adicionando outro item, né? Aqui? Não, simplesmente deu enter, normal, não muda nada, tá? A linha em branco na HTML ela é simplesmente ignorada. Se eu der um monte só para organizar mesmo. Só para organizar. Se eu der esse monte de enter aqui, não vai dar um monte de espaço, tá? A gente vai falar sobre isso depois, tá? Mas só porque eu dei um monte de enter aqui, ó, não vai mudar nada, tá? Não vai mudar nada, tá? Professor, não, mas acho que eu mesmo já respondi a minha pergunta. E se você, por exemplo, digitasse uma letra aleatória aí nesse espaço aí, seria ignorado, né, no código? Não. Se eu escrever aqui, tá? Se eu escrever alguma coisa aqui... tipo assim, qualquer letra ou palavra aleatória. Não, ela vai aparecer. Que você deu ali. Vai aparecer. Ela vai? Vai. Quer ver, ó? Teste de escrita, tá? Eu vou salvar este cara aqui. Ele não vai carregar direto, tá, pessoal? Porque eu copiei esse cara, eu acabei de copiar o site, o código do site. Então os links não vão funcionar. Mas onde que a gente colocou esse teste de escrita aqui, ó? No link onde está falando sobre o Facebook, certo? Tá? Então na página original nossa aqui, ó, na página original nossa aqui, ele vai estar, cadê o negócio do Facebook? Cadê o negócio do Facebook aqui que eu não tô enxergando, gente? Bom, vamos ver como é que ficou ali, ó. Vamos ver aqui, ó. Eu vou carregar o teste HTML. Ele não vai carregar correto, tá? Porque aqui eu não copiei as imagens, tá? Eu só copiei a estrutura básica, né? Então tá aqui, ó. Então ele tá faltando bastante coisa. Mas em algum lugar aqui... Digita Ctrl F. Aqui, ó. Ctrl F. Aqui, ó. Aí. Teste de escrita. Louco. Tá vendo? O teste de escrita então tá aqui, ó. Lá no Quem Somos. Cadê a página original? Né? Onde que está aqui? Cadê o link do Facebook aqui, gente? Pelo amor de Deus. Tá? Por que que, tá vendo como é que tá uma belezura aqui, letra, etc e tal, e essa ficou aqui xoxinha, coitada, né? Bom, primeiro que eu não copiei as imagens, tá? Se eu copiar as imagens, ele iria ser carregado, né? Ele iria ser carregada, tá? A outra questão é que nesta nossa página está sendo usado o nosso CSS, tá? O nosso CSS também, tá? E então desta forma, aqui neste cara que eu acabei de carregar, eu só copiei, só coloquei aqui o HTML, sem CSS, sem JavaScript, né? Então olha só que diferença, né? Claro que faltam as imagens também, né? Mas olha, que diferença que dá, né? Então, por isso aí, absurda a diferença, né? Tá? Bom, então professor, aqui, né? Pois não. Eu sou assim, bem leigo em termos de programação, tudo. Todo aquele texto que o senhor escreveu no HTML, ele é considerado um código, um programa, um algoritmo? Tudo que nós escrevermos dentro, tá? Tudo que nós escrevermos aqui, tá? Bom dia, Fatec. Bem-vindos à nossa aula inicial de HTML. E hoje é bom porque depois da aula sextou ADS primeiro termo, né? Olha só, tudo que eu escrevo aqui, tá? E não é uma tag, para ele é um conteúdo de página, tá? Tudo que eu escrevo e não é uma tag, no caso do Sublime, ó, a gente consegue perceber porque a tag fica rosinha aqui, esse tom de rosa, né? E o texto está em branco, tem algumas outras coisas depois que a gente vai perceber também. Tudo que é uma tag, tá? Tudo que não é uma tag, perdão, para ele é um texto. E vocês perceberam que vai aparecer bonitinho aí, né? Ó, eu dei Enter separadinho, vocês perceberam? Né? Então, olha só o que acontece quando a gente atualizar a nossa página aqui
nossa primeira página. Ficou tudo numa única linha. Alexandre, mas você deu Enter aqui. Tudo no HTML deve ser formatado. Então, o que eu deveria fazer aqui? Eu deveria colocar, já vou aproveitar, tá? O próximo slide, já vou dar uma tag aqui para vocês, tá? Olha só, uma tag, por exemplo. Aqui eu estou dando espaço só para ficar visual, tá, pessoal? Só para vocês poderem enxergar. Eu vou colocar uma tag P, por exemplo, de parágrafo, tá? Uma tag P de parágrafo. Aqui eu vou colocar uma tag, eu só estou dando esses espaços para ficar visual para vocês, tá? Uma tag BR, tá? Que é uma tag de quebra de linha, tá? Aqui eu vou colocar, por exemplo, 3 BRs, tá? Só para a gente poder visualizar, tá? Então olha só, tag parágrafo e tag BR. Olha o que vai acontecer agora com nossa página. Desculpa aí, pessoal. Então olha só, perceberam o que aconteceu aqui agora? Ele quebrou as nossas linhas. Tá? Agora ele dividiu. E se a gente olhar lá, ó, aqui teve um espaço, tá vendo? Porque nós colocamos a tag P de parágrafo, né? Então ele coloca ali, olha só, uma quebrinha. Aqui ele quebrou a linha, mas sem espaço, ó, tá vendo? Estão coladas. Por quê? Nós usamos a tag BR. Então aqui o parágrafo. O Alô Mundão para um Bom Dia Fatec. Olha ele lá de novo. Você tem um novo e-mail, né? Senhor. Alô Mundão para o Bom Dia Fatec. Então olha lá, o Alô Mundão para o Bom Dia Fatec, ele deu aquele espacinho esperto, né? Aqui então, ó, ficou colado. Por quê? Nós colocamos uma tag BR. E aqui vocês percebam que tem um espaço um pouco maior. Por quê? Porque eu coloquei 3 tags BRs, tá? Então eu dei 3 espaços. Alexandre, mas não era melhor eu colocar vários P's? Se eu colocar vários P's, como o P já dá um espaço, né? Ele vai dar vários espações aqui, né? Não. Por quê? Porque eu só tenho um parágrafo. Não posso colocar um monte de parágrafo. Então, quando querendo, nesse caso aqui meu, que eu queria um pouquinho mais de espaço, ó, eu coloquei vários BRs aqui, ó. Né? Opa! Se eu colocar um monte de BR aqui, eu vou dar um monte de espaço. Ali eu cometi um erro, ó. Coloquei um a mais. Aqui também, ó. O que vai acontecer se eu deixar assim, pessoal? O que vai acontecer se eu deixar assim? Opa, perdão. O que vai acontecer se eu deixar assim? Ele vai dar um monte de espaço e na última linha ele vai escrever um sinalzinho, quer ver? Olha lá, ó. Onde eu dupliquei, ó, tá vendo? Onde ficou errado, ó. Onde tá com 2 aqui, onde tá com 2 aqui, ó. Aqui e aqui, né, ó. Tá, então, porque eu sem querer bati ali a tag a mais, né? E aqui também, ó. Né? Olha lá. Tá vendo que eu tinha escrito a mais, né? Então, não é uma tag, para ele é um texto, ó. Tá vendo que ficou a sujeira ali, ó? Agora, se eu pegar, ó lá, apaguei. Tá, apaguei. Bom, pessoal, eu vou deixar um tempo para vocês darem uma olhada nisso que nós falamos até agora. Tentem fazer... Alexandre, pois não. Então quer dizer que, para um exemplo, eu criei um espaço pequeno no Bom Dia Fatec para o Bem-vindos. Então, se eu for criar um espaço maior, eu tenho que colocar uma outra, um exemplo, uma outra variável. Eu tenho que nem na mesma variável. Se eu quiser só esse espaço aqui, ó, se eu quisesse mais espaço aqui, eu poderia colocar mais BR. Existem outras formas depois de fazer isso, tá, pessoal? Quando eu quero um espaço grande entre duas linhas, tá? Olha lá, eu coloquei mais 3 BRs, né? Olha lá, agora deu um espaço maior. Existem outras formas da gente depois espaçar, tá? Mas uma forma bem simples, quando eu quero 2 espaços e tudo mais, basta usar o BR ou o parágrafo, tá? Existem outras formas da gente poder também estar colocando isso, tá? Mas isso posteriormente eu vou estar passando para vocês, tá? Mas se eu quiser um espacinho pequeno, eu coloco o BR pura e simplesmente. Tudo bem? Respondeu, Davi? Era isso? Era isso, valeu. Beleza. Bom, pessoal, eu vou finalizar aqui a gravação da aula, tá? E liberar para vocês darem uma olhada. Tentem fazer agora, nessa primeira aula, tem bastante conceito, né? Então tentem fazer esse cara aqui dessa forma bem simples e na próxima aula a gente vai dar continuidade. Eu vou finalizar a aula para liberar o vídeo para vocês, pessoal, tá? Espero aí que vocês tenham gostado, pessoal. Até a próxima aula aí. Segue lá o canal.
curte esse vídeo, clica no sininho para receber notificações de novos vídeos. Até a próxima, pessoal. Tchau!